Originalmente, irmãos, na Bíblia hebraica, quando esses livros foram escritos, eles formavam um único livro. Essa divisão entre 1º e 2º Samuel, ela só veio acontecer quando a Bíblia foi traduzida para o grego, na famosa Septuaginta, o que aconteceu muito tempo depois desse texto já ter sido escrito. Ele abrange um período aí de mais de 100 anos de história e tem 3 personagens principais: Samuel, Saul e Davi. E esses 3 personagens ocupam um período fundamental na história do povo de Deus, que foi uma transição do período dos juízes para o período da monarquia. É interessante que a gente procure ler o livro bíblico que tem a ver com o momento que a gente esteja passando em nossa vida. Então, se você está vivenciando nesse tempo alguma transição de qualquer aspecto, é legal que você leia 1º e 2º Samuel. Esse livro tem esse nome, 1 Samuel, porque a primeira parte desse livro conta a história exatamente desse homem, de Samuel, que foi o autor, que foi o escritor de grande parte desse livro de 1 Samuel. O seu nome, Samuel, é muito bonito e significa nome de Deus. Pode ser dividido em 2 partes. A primeira parte são os 7 primeiros capítulos em que nós vemos a liderança de Samuel. Ele foi o último dos juízes, como eu falei, e foi o primeiro dos profetas. Samuel foi quem ungiu os 2 primeiros reis de Israel. Ele ungiu Saul, depois ungiu Davi. Ele é o primeiro, ou um dos primeiros, que figura na Bíblia como um nazireu. É um cara brilhante, um cara íntegro. Ele chega no final do seu juizado, da sua liderança sobre o povo, e fala assim: eu desafio alguém vir aqui e me dizer se algum dia eu peguei alguma ovelha de alguém. Se algum dia, na hora de julgar uma causa de alguém, eu quis favorecer o rico em detrimento do pobre, só porque o outro era rico e só porque o outro era pobre. Ele ocupa uma importância assim, histórica muito grande para Israel, comparada de Moisés. Jeremias capítulo 15 fala sobre isso. E Samuel foi também um herói da fé, embora só o seu nome seja mencionado lá em Hebreus 11, naquela famosa galeria dos heróis da fé. Que a gente vê dos capítulos de 8 a 31, o reinado de Saul. E Saul foi o primeiro rei, de Israel, e o seu nome significa pedido a Deus. Nome com um significado bonito. Ele tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Tinha tudo para dar certo, mas não deu. Porque com Samuel, por exemplo, ele mostrou a sua impaciência e a sua rebeldia. Com Davi, por exemplo, ele mostrou a sua inveja, a sua crueldade, o seu orgulho. E isso arruinou o seu reinado. Isso acabou com a sua vida. Saul tem 2 marcas tristes na Bíblia. Uma delas é que ele é a única pessoa a ficar possessa por um demônio no Antigo Testamento. E ele foi a primeira pessoa a se suicidar na Bíblia. Que marca triste. A Bíblia menciona 5 suicídios. 3 deles, a propósito, estão em 1 e 2 Samuel. Foi Saul, foi o seu escudeiro, e foi Aitofel, conselheiro de Davi, lá em 2 Samuel. Portanto, 60% dos suicídios da Bíblia estão em 1 e 2 Samuel. É o poder da oração. A gente já falou, Ana era estéril, não podia ter filhos. E aí ela ora. Ela coloca diante de Deus o seu pedido. E o que Deus faz? Deus responde. E Deus é tão poderoso, meus queridos, Deus é tão superabundante, Deus é tão surpreendente, que a mulher queria ter um filho. E aí Deus deu esse filho a ela, Samuel, o cara, um dos homens mais impressionantes da Bíblia. E além disso, além de Samuel, a Bíblia diz que Ana teve outros 5 filhos. Ele é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além do que pedimos e do que pensamos. Segundo lugar, eu tiro de lição desse livro que Deus fala com as crianças. Olha que coisa importante. A Bíblia conta que quando Samuel estava ali no templo com Eli, ainda um menino, ele ouviu Deus chamá-lo enquanto ele dormia. A gente não pode desprezar a fé de uma criança. A gente não pode diminuir a oração de uma criança. Se a criança não se sentir encorajada pelos seus pais, quando ela manifesta algo espiritual, isso pode enterrar a sua fé de um jeito que talvez ela nunca mais desenterre. Entre Icabô e Ebenezer. Você conhece essa história? Lembra disso? Eli ainda era o juiz e a arca do Senhor, que era símbolo da presença de Deus, foi levada para a batalha contra os filisteus. E aí foi um dos dias mais trágicos da história de Israel, porque Israel perdeu a batalha para os filisteus e a arca foi roubada. Quando chegaram com a notícia que a arca, símbolo da presença de Deus, tinha sido roubada pelos filisteus, falaram com Eli, que era o sacerdote. Eli ficou tão assustado com a ideia que ele caiu da cadeira
aos 98 anos de idade, a Bíblia diz que ele caiu para trás, bateu a cabeça, quebrou o pescoço e morreu. Tudo num dia só. Os 2 filhos de Eli, Rofini e Finéias, estavam na batalha e morreram. A esposa de Rofini estava grávida. E quando ouviu que Israel tinha perdido a guerra, a arca tinha sido roubada, seu sogro tinha caído da cadeira, quebrado o pescoço e morrido, seu marido e seu cunhado tinham morrido, ela entrou em trabalho de parto, deu à luz a criança e ela mesma morreu. E o nome da criança foi Icabô, que significa foi-se a glória. Poucos capítulos à frente a gente encontra Samuel, que substituiu Eli, fazendo uma batalha contra os filisteus e vencendo. E quando ele vence os filisteus, ele pega uma pedra, levanta um altar e dá o nome daquela pedra de Ebenezer, que significa: até aqui nos ajudou o Senhor. E acabou, não tem mais a presença de Deus, só tragédia, foi-se a glória. Ebenezer, o Senhor está com a gente, até aqui Ele está nos ajudando. O texto ainda de 1 Samuel nos ensina que Deus se importa mais com o coração do que com a aparência. O povo tinha pedido um rei, mas o povo tinha pedido um rei porque as nações ao redor tinham um rei. Então eles queriam um rei de aparência. E aí Deus foi e pegou um rei bonitão, já que é a aparência que eles querem, então está aqui, um rei de aparência. Mas um rei que só tinha aparência e não tinha conteúdo. E aí Deus já começa preparando o substituto de Saul. Samuel vai à casa de Jessé: eu vim aqui ungir o próximo rei de Israel. E Jessé, todo bobo, tinha 8 filhos, traz do mais velho para o mais novo, né? E vem o primeiro, Eliabe, né? Um cara valente, um cara de guerra, um cara de batalha, talvez forte, talvez bonito. Não, não é esse. E aí Deus fala ao coração de Samuel, o famoso 1 Samuel 16:7. Samuel, não atentes para a sua aparência, porque Deus não vê como o homem vê. O homem olha apenas a aparência, mas Deus olha para o que está no coração. Outra coisa, 1 Samuel, é que Deus nos ajuda a vencer os gigantes. E aqui naturalmente eu me refiro à batalha mais épica e mais conhecida de toda a história, que é o confronto de Davi e Golias, que está aqui em 1 Samuel, capítulo 17. Não importa o tamanho do gigantão que a gente tem que enfrentar, porque o nosso Deus é muito maior do que o nosso problema. Tem uma frase que diz isso, né? Não diga a Deus o tamanho do seu problema, mas diga ao problema o tamanho do seu Deus. A inveja trabalhou de tal forma no coração de Saul que ele esqueceu de viver a vida dele, de correr atrás do seu reinado, e quis só prejudicar o outro. Irmãos, a inveja é um negócio complicado à beça. É triste, ela pode trazer consequências muito ruins. É a beleza da amizade. Davi e Jonatas, que amizade. Davi, ele tinha esse amigo em quem ele podia confiar, no caso Jonatas, e Jonatas tinha Davi, um amigo em quem também ele podia confiar. Se você tem bons amigos, é possível que tenha, e tem certeza que não sejam muitos, valorize-os. Deixa eu falar com você como é que Jesus aparece em 1 Samuel. Jesus aparece aqui na própria figura do Samuel, porque Samuel teve um nascimento que foi obra sobrenatural de Deus, assim como Jesus, e especialmente pelo ministério exercido por ambos, né? Samuel, ele exerceu a função de juiz, de profeta e de sacerdote ao mesmo tempo, e Jesus é a única outra pessoa na história que exerceu essas 3 mesmas funções ao mesmo tempo: juiz, profeta e sacerdote. Vamos ver 2 Samuel? Existe algum pensamento assim, por que esse nome foi mantido? Porque Samuel morreu em 1 Samuel 25. 2 razões, né? A primeira, como já dissemos, é que esse livro, na verdade, originalmente compunha um único volume. Era um livro só, que ia até o final, portanto, de 2 Samuel. A divisão só veio depois. E porque 2 Samuel mostra a história de Davi, que foi ungido rei por Samuel. Então, como se fosse o legado que Samuel havia deixado. Naturalmente não foi Samuel que escreveu 2 Samuel, mas é bem provável que o sacerdote Abiatar tenha escrito juntamente com Gade, que era um profeta. Do primeiro ao último capítulo de 2 Samuel é tudo sobre os 40 anos do reinado de Davi. É por causa disso que Davi se torna a 2ª maior biografia da Bíblia, atrás apenas de Jesus. Davi é um cara brilhante, né? Ele é o personagem do Antigo Testamento que é mais citado no Novo Testamento. Ele foi o 2º rei de Israel, e de todos os reis ele foi o melhor. Ele era um excelente guerreiro, não só porque venceu Golias, mas porque nas muitas batalhas que ele travou, ele venceu todas. Ele era um excelente músico, compôs 73 dos 150 salmos que nós temos na Bíblia.
além dele tocar, né, a sua harpa de um jeito brilhante, jeito tal que até demônio ia embora de tão divinamente bem que ele tocava a sua harpa. Ele era um excelente pastor de ovelhas e um excelente pastor de pessoas, sabia conduzir a nação, sabia conduzir o povo como ninguém. Ele foi um herói da fé, está em Hebreus capítulo 11, citado também, e ele é o ancestral mais ilustre de Jesus Cristo, pois Jesus várias vezes nos evangelhos é chamado de Jesus, filho de Davi, e lá em Apocalipse Jesus é apresentado como a raiz de Davi que venceu. O livro 2 Samuel pode ser dividido em 3 partes. A primeira delas são os 10 primeiros capítulos em que nós vemos as conquistas de Davi, e nessa ordem o que nós vemos são conquistas políticas, porque ele trabalhou na unificação da nação. Ele conquistou o Jebus, que depois se tornou Jerusalém, e ali ele construiu a famosa cidade ou fortaleza de Davi, e fez de Jerusalém a capital de todo o reino. Muitas conquistas religiosas, porque ele trouxe a arca da aliança do Senhor para Jerusalém, ela não ficava lá, ele trouxe para Jerusalém, e também fez vários avanços militares, um grande estrategista de guerra, um grande general, um grande soldado que ele era. Ele conquistou muitas vitórias na sua vida, mas ele teve que lutar para isso, porque a gente sabe que vitória não vem de graça para ninguém. Nos capítulos de 11 a 20, o segundo bloco então de 2 Samuel, a gente encontra as derrotas de Davi, e aqui é um texto muito sombrio, muito triste, e todas essas derrotas elas foram provocadas pelo pecado, porque repito, pecado mancha, pecado mata, pecado destrói, pecado rouba, pecado pode arruinar a vida de qualquer pessoa. E ter esse trecho aqui na Bíblia é muito importante, porque a gente percebe que a Bíblia é um livro muito real, porque ela não esconde as falhas dos seus heróis. E finalmente, os capítulos de 21 a 24, nós encontramos as reflexões finais dele, em que ele reconhece a mão de Deus nas suas conquistas, e ele reconhece também a mão de Deus nos seus castigos. Deus está no controle. O que me acontece de bem, Deus está agindo. O que me acontece de mal, Deus está agindo. A necessidade da gente ser gracioso e fiel. E aqui eu me refiro àquele texto muito conhecido, 2 Samuel capítulo 9, quando Davi demonstra graça a Mefibosete. Lembra dele? Mefibosete era filho de Jonatas, que ficou aleijado aos 5 anos de idade, né? E aí Davi, então, muito tempo depois da morte de Jonatas, Davi traz Mefibosete para o palácio e demonstra graça a ele, para ser fiel a um voto que ele havia feito a Jonatas tanto tempo antes. É o perigo dos pecados sexuais. Aqui é aquela famosa história do capítulo 11, em que Davi cometeu o adultério com Batseba. E 2 coisas chamam a atenção para nós aqui, e é o perigo que todos nós precisamos atentar em relação aos pecados sexuais, que não têm idade, né? Os pecados sexuais podem atingir quaisquer pessoas de quaisquer idades. Isso não é coisa só que homens sofrem essa tentação, mas mulher também, né? É a ociosidade. Estava sem fazer nada, o povo estava lutando e o rei estava passeando no palácio. A ociosidade é um perigo. O primeiro olhar foi inevitável, o cara está passeando, assobiando, andando para lá e para cá, olhou, opa, tira o olho. Aí, meu irmão, é aquele segundo olhar. O primeiro vai rapidinho, o segundo nem tem terceiro, porque o segundo vai e fica, e aí é um problema. Outra coisa é a importância do arrependimento sincero. Davi, depois desse pecado, embora ele tenha tentado camuflá-lo por algum tempo, mas ele foi um dia confrontado pelo profeta Natan, ele caiu em si, reconheceu que era pecador e se arrependeu de verdade. O arrependimento foi tão profundo, ele escreveu 2 salmos da Bíblia, o 32, o 51, e é exatamente por isso, não sei se os irmãos sabem, que Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus. Outra coisa, o pecado sempre traz sofrimento. Davi se arrependeu, né? Natan confrontou ele, Davi falou assim: pequei. Aí Natan na mesma hora falou: o teu pecado está perdoado, mas o teu filho vai morrer. Imagina o cara na lavoura, ele foi lá e plantou trigo. Aí depois de um mês que ele plantou, antes de colher, ele falou assim: rapaz, era para ter plantado milho, não era para ter plantado trigo não. Ele se arrependeu, mas ele vai colher o quê? O que plantou. É a mesma coisa. Pequei, o que eu vou colher? O que eu plantei. Mas eu me arrependi de ter plantado isso. É a lei da semeadura. Plantou, colheu, mesmo que se arrependa. Outra coisa seríssima e muito importante que a gente aprende aqui é ser pai que pune. Davi, como consequência desse pecado, teve um abuso sexual dentro de sua casa, né? Um dos seus filhos, Aminon, forçou e abusou sexualmente de Tamar, que era uma das filhas de Davi, né? E Davi não fez nada.
Irmãos, os erros dos nossos filhos precisam ser punidos. Os pais não podem ser omissos na educação dos seus filhos. Mas Davi também é um pai que ama, e aqui a gente aprende nesse aspecto com Absalão, assim, rebelde, mentiroso, traiçoeiro, e começou a perseguir o rei, seu pai, para matar. E aí o exército, diz Davi, consegue vencer o exército de Absalão. Absalão é morto por Joabe, general de Davi. E quando Davi recebe a notícia de que o seu filho rebelde, que queria o seu mal, tinha morrido, o que Davi fez? Chorou. É um dos textos mais comoventes da Bíblia. Davi fala: Absalão, meu filho, quem me dera eu tivesse morrido em seu lugar. Meu filho, Absalão, Absalão, meu filho. Que coisa. Um filho rebelde, filho malcriado, filho desobediente, filho que trouxe vergonha para o rei, mas era filho e amava. Eu não sei o mal que o seu filho te fez, mas você tem que amar o seu filho. E uma última lição que eu quero tirar de 2 Samuel para o nosso coração é que a realização de projetos depende da aprovação de Deus. Davi trouxe a arca para Jerusalém e colocou ela numa barraca, uma tenda. E aí um dia ele falou assim: eu moro num palácio e a arca de Deus está numa barraca. Está errado. Eu vou construir um templo para o Senhor. Eu vou construir uma casa maravilhosa, toda de ouro, para abrigar essa arca do Senhor. E aí Deus disse: não, você não vai fazer. A sua mão está toda suja de sangue. Esse desejo vai ser realizado pelo seu filho Salomão, mas você não. Você pode ter sonhos maravilhosos, grandes, sabe, bons, mas a gente só pode executar se for da vontade de Deus. Vamos ver como é que Jesus aparece em 2 Samuel. Jesus aparece aqui na figura de Davi. Davi foi rei, pertencente à tribo de Judá, nascido na cidade de Belém, e que governou para todo o povo com justiça, amor e igualdade. Jesus, da tribo de Judá, nascido em Belém, o melhor de todos os reis, que governa com justiça, igualdade e amor para com todas as pessoas.